Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do curso Spartacus. Dessa vez uma aula exclusiva aí para os professores. Esse consiste em um treinamento de como vocês vão montar as suas aulas e de onde os senhores vão poder tirar as suas questões. E aqui você também vai encontrar algumas demonstrações de como se monta um roteiro de aula. Eu me chamo Manuel Souza, faço parte da coordenação geral do curso Spartacus. Seja bem-vindo a mais uma aula, dessa vez para professores. Então, hoje nós temos um treinamento para professores. Vocês vão aprender aqui a montar suas aulas. Então vamos deixar de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem. Técnicas de neuroaprendizagem. Então, no que consiste uma técnica de neuroaprendizagem? Nada mais é do que você correlacionar os conceitos que estarão relacionados à área de neurologia, o estudo do cérebro, com a aprendizagem. Basicamente, é estudar o cérebro durante o processo de aprendizagem. Então, para simplificar um pouco mais esse órgão que é bastante complexo, nós vamos dividir ele em apenas 3 partes, que é o cerebelo, o córtex cerebral e o sistema límbico. Veja o detalhe, o cerebelo é onde você tem a informação de reflexos musculares, como por exemplo, o reflexo do diafragma durante a nossa respiração, dos músculos intercostais e também do coração. Já no córtex é basicamente a nossa memória permanente, onde tudo que a gente aprende fica registrado. Se possivelmente você sabe andar de bicicleta, você possivelmente aprendeu isso na infância. Se faz mais de 1, 2 anos que você não pega uma bicicleta, se hoje você for andar de bicicleta, você consegue desempenhar essa função, porque isso foi armazenado no teu córtex motor. E o sistema límbico, basicamente é uma memória aí que dura 24 horas, uma memória que é simplesmente para um dia. Tudo que é armazenado no sistema límbico só pode ter 2 destinos. Ou vai para a lata do lixo, ou vai para o córtex cerebral. Importante. Por que você aprende a andar de bicicleta e não esquece mais, e você assiste uma aula e não consegue lembrar dela? Está relacionado justamente ao ciclo circadiano da aprendizagem. Mas o que vem a ser um ciclo circadiano? Um ciclo que dura 24 horas. E dentro de 24 horas, o nosso aluno tem que compreender que devem acontecer 3 eventos. Ele não pode dormir sem que ocorram esses 3 eventos, que é assistir uma aula com bastante atenção, estudar e dormir. Sim, dormir também faz parte. A aula, ela não serve para você aprender, serve para você compreender e entender o conteúdo. Você só vai aprender durante seu estudo. Tudo que é visto numa aula é armazenado no sistema límbico. Quando você estuda, você reforça aquilo que foi visto na aula. Ou seja, se o professor está ministrando uma aula, por exemplo, sobre tecnologia, ele está lhe falando, está trazendo inúmeras informações de contextos históricos, de referências bibliográficas. Naquela aula, naquele momento você entende o conteúdo. Quando você chega em casa, você precisa sentar, desligar seu celular, pegar aquele resumo que você fez durante a aula, pegar o material daquela aula e começar a estudar. Mas cuidado, estudar, o nosso aluno tem que ter muita consciência nisso, não é você ficar lendo ou grifar um conteúdo. Estudar é você escrever. É um processo ativo. Então você vai ter que escrever e escrever muito para poder aprender alguma coisa. E é claro, você também tem que dormir. Porque aprender é alterar redes neurais, alterar as conexões que existem entre os neurônios. E esse é um processo que só acontece quando o cérebro está, de certa forma, desligado. É como você se você tentar aprender sem dormir bem, é como você tentar trocar o pneu de um carro em movimento. Isso não vai dar certo. Certo? Então, como é que ocorre esse processo de aprendizagem? Quando você está dormindo, o sonho nada mais é do que esse rearranjo de redes neurais. Você está fazendo novas combinações. E quanto mais combinações o neurônio faz, maior é a complexidade da rede neural, maior é o seu aprendizado. Mas como o nosso organismo vai identificar
que conteúdo é importante para ser armazenado no córtex cerebral e o que não é importante, isso é muito simples. Como nós já fomos alunos e ainda somos também, nós vemos como nossos alunos, eles podem memorizar um conteúdo. Veja, uma musiquinha de matemática. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz você põe no 3 e no 2 e assim vai. Observe que eu não sou um professor de matemática, no entanto eu me lembro dessa música. Sei onde aplicá-la? É claro que não, eu não sei onde aplicar essa música. Por quê? Porque eu não aprendi o conteúdo de exatas, simplesmente estudei para a prova, não estudei para aprender. Então isso é um grave problema. E nós só tem que ter consciência que tem que estudar para aprender. Ele tem que deixar de ser aluno e passar a ser um estudante. Mas deixando esse papo mais para uma aula complexa relacionada aos alunos, nós vamos aprender hoje o nosso foco principal, que é justamente relacionado aí à montagem de uma aula. Então, antes de tudo, para montar uma aula você vai ter que adotar uma referência bibliográfica. No meu caso, como professor de Biologia e Química, em Biologia eu adotei 2 livros, que é o Giavassini Favaretto e o Biologia de Campbell. Enquanto que em Química eu adotei os 3 volumes de Ricardo Felter, bem como o livro de Química Moderna de Geraldo Camargo de Carvalho. Então essa referência bibliográfica ela vai servir para dar credibilidade ao site, certo? Então é importante que todos tenham uma referência bibliográfica. Depois disso, você tem que definir qual é o tema da aula. Digamos que o tema da aula é ciência e tecnologia ou tecnologia e sociedade. Pronto, tecnologia e sociedade. Depois que você define o tema da aula, você tem que fazer suas pesquisas. A primeira etapa de uma pesquisa é procurar em referências de peso. Você vai utilizar a sua referência bibliográfica, que é, no caso, é a referência de peso do livro didático. Você também pode pesquisar artigos de universidades federais. Também pode ter documentários e videoaula dos canais de outros professores. No entanto, você vai registrar o local de pesquisa se ele for relacionado a um livro didático ou um artigo. Documentários e videoaulas não precisam ser referenciadas, beleza? Então, além disso, você também pode utilizar seu livro didático como um guia para orientar os passos de sua aula, que vão ser cruciais para a montagem do seu roteiro. É válido salientar também que você tem que registrar os locais de pesquisa para adotá-los como referência na parte de descrição da videoaula que será vista a seguir. Então, dentro do roteiro, você tem que primeiramente fazer uma descrição da sua aula. Pense que você está fazendo uma redação, é como fazer o parágrafo de introdução. Você coloca o que vai ser adotado. Observe que nesse exemplo você tem a primeira parte de descrição da aula e você tem também a referência. Então, a partir das suas pesquisas, você também vai referenciar lá na descrição do vídeo do YouTube de onde você tirou aquelas conclusões. Isso também serve para dar credibilidade ao canal. A segunda etapa é a sequência de abordagens. O que você vai abordar em cada momento da aula? No caso da aula de tecnologia e sociedade, a primeira coisa que vai ser abordada é o que é a ciência. O conceito de um dicionário formal e o conceito que é construído para a melhor compreensão do aluno. A segunda etapa é definir o que é tecnologia. E observe, as imagens também foram referenciadas e selecionadas. Então, no roteiro, você tem que ter a sequência de aulas, a sequência de conteúdos serão ministrados, as imagens que serão colocadas, que isso vai servir para o momento da edição, que vai colocar as imagens no momento certo, e também a referência de onde você tirou essa imagem para colocar no material teórico. O material teórico, o resumo teórico, ele pode seguir 2 modelos. Na verdade, ele pode ser até em 3. Você pode ter um resumo escrito no modelo de uma apostilha, por exemplo, que dá mais trabalho para ser feito, ou também um resumo em tópicos, que já é uma coisa mais simples, né? Então, no entanto, não pode ser algo muito superficial. Você tem que frisar os principais tópicos de aula. Ou também você pode fazer um mapa mental. Fica a critério do professor que tipo de resumo teórico ele vai utilizar. Por fim, a lista de exercício para todas as aulas
novamente, para todas as aulas, deve ter no mínimo 10 questões. As questões elas podem ser tiradas dessas quatro instituições que estão em destaque. O Projeto Medicina, as questões do Exame Nacional do Ensino Médio, as questões da FUVEST e as questões do ITA. Isso não significa que os senhores não possam tirar questões de outros sites, de outros vestibulares. Isso fica a critério dos senhores. No entanto, evitem utilizar questões de 2010 para baixo. Adotem questões novas, recentes, pelo menos de 2010, certo? De 2010 em diante, sempre priorizando as questões mais recentes. E também os senhores também podem elaborar suas próprias questões. O mínimo de questões é 10. Porém, eu recomendo que os senhores façam pelo menos 15 e façam um gabarito comentado. Isso significa dizer que os senhores terão que dedicar pelo menos um dia para a elaboração dessas aulas. E também um dia para a gravação das mesmas. Após a elaboração do roteiro, do resumo teórico e também da lista de exercício, você vai para a gravação, certo? A gravação conosco tem 2 momentos. Pode ser uma gravação feita em PowerPoint ou também a filmagem da aula. No caso do PowerPoint, você vai fazer a compra aí do Camtasia, certo? E depois de comprar e instalar no seu computador, tem a aba suplementos no PowerPoint, você vai iniciar aí a gravação e seguida aí da edição, que também é responsabilidade dos professores, que serão também orientados quanto a esse tipo de edição. É válido ressaltar que não é necessário que os senhores utilizem o Camtasia Studio, também podem ser outros programas de edição, desde que eles sigam o mesmo padrão de edição para não ficar vídeos soltos ou desconexos do canal. Em relação às aulas filmadas, o roteiro deverá ser entregue ao responsável da filmagem para ele ter uma noção do que está acontecendo em cada momento da aula. As imagens também têm que constar no roteiro. E todas as aulas, independentemente se elas são filmadas ou são gravadas pelo PowerPoint, deverão ter no máximo 20 minutos, com exceção das aulas que são de resolução de exercícios e de revisão, que poderão durar até 45 minutos. É válido ressaltar que as aulas filmadas elas ocorrerão do cursinho Foco, localizado no Shopping Estação, e durarão aí serão de 2 ou 1 dia por semana para fazer essa filmagem das aulas. Por fim, encerramos com a frase do professor Pierluigi Piazzi: é gravíssimo cobrar o estudo somente para tirar notas boas na prova, não como um aprendizado contínuo. Este, por sinal, é um grande câncer do nosso sistema educacional. Então, nós, como futuros professores, devemos orientar nossos alunos que o conhecimento que está sendo transmitido não é apenas para uma prova, e sim para a vida. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Tchau, tchau.